E por aqui nós vamos seguir nas nossas palestras, anunciando a primeira da noite, intitulada Ressignificando o Passado com Arquitetura. Conosco o Lucas Volpato, do Estúdio 1 Arquitetura. O Estúdio 1 Arquitetura foi fundado em 2010 pelos arquitetos Jaqueline Mânica e Lucas Volpato. Tem expressiva atuação em diversas áreas, desde o projeto a execuções de obras de arquitetura. Em mais de uma década, possui trabalhos nas áreas de interiores, espaço sagrado e patrimônio cultural, e conta com qualificada equipe de colaboradores acadêmicos, arquitetos, engenheiros, historiadores, museólogos e produtores culturais. O Lucas Volpato é formado pela Uniriter em 2018, mestre em arquitetura e urbanismo, o projeto com investigação e edificações culturais pela Uniriter Mackenzie e pós-graduado em gestão e prática de obras de conservação e restauro do patrimônio edificado pela CES-UFPE. Atuou pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, no Conselho de Patrimônio Histórico Cultural de Porto Alegre, sendo eleito presidente para o biênio 22-24, e foi membro da Comissão de Acervos. Entre os anos de 2019 e 2023, foi conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. No meio acadêmico, foi professor, atuando na graduação e pós-graduação da Uniriter entre 2016 e 2022. É membro da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra de Porto Alegre. Um grande prazer recebê-lo esta noite. A palavra é sua. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando aí para o pessoal de Bagé. A cidade... Está dando alguma questão aí? Acho que é aí, né? Foi aqui. Acho que é aí. É uma cidade que eu particularmente tenho um carinho enorme por ter visitado várias vezes, ter feito alguns trabalhos. Então, a minha proposta hoje além de tudo, apresentar o escritório, sim falar um pouco sobre patrimônio histórico cultural e como a gente consegue, através de projetos de arquitetura, através de arquitetura, não necessariamente dos projetos do Estúdio 1 Arquitetura, a gente consegue ressignificar o passado, né, trazer ele com um novo significado, como um ativador de turismo, um ativador de economia, um ativador da cidade e também como uma forma de elevar a autoestima das pessoas que vivem nessas cidades, acima de tudo. Né? Porque patrimônio nada mais é do que a história das pessoas, é uma herança, é um legado e tudo mais. Então, eu vou apresentar aqui, eu tenho meia hora, né, para apresentar, então eu vou apresentar para vocês o conteúdo e aí fico à disposição depois, no final, para esclarecer dúvidas e à disposição de todos que estão presentes aí na sala. Bom, o intuito da gente, quando trabalha com arquitetura, né, eu sempre falo que o patrimônio histórico e cultural que nos escolheu trabalhar com ele, não foi a gente que escolheu o trabalho, né, não foi a gente que escolheu trabalhar com patrimônio histórico, né? Foi o patrimônio histórico que nos escolheu, e somos muito gratos por isso, porque a gente sempre comenta que a arquitetura, ela, quando envolve patrimônio histórico, a preservação das edificações históricas, das cidades históricas, ela só tem uma justificativa se a gente, de fato, dá um uso para essas edificações, né? Mas um uso que seja apropriado, codigno, que a gente chama, né? Então, a gente sempre começa trabalhando com a questão do objeto, né, que normalmente é encarado como um problema, né, um problema sério, muito grave, né, minha cidade inteira foi tombada agora, né, ok, a cidade inteira, mas geralmente quem sofre mesmo é o dono daquela propriedade privada, né, que vai dizer, poxa, o que é esse tombamento, o que é esse tombamento, alguém explica, porque realmente falta informação, falta esclarecimento do que é tombamento, falta esclarecimento do que é patrimônio histórico, né, ou faltava, ainda falta, né, mas há tempos atrás faltava muito mais. Então a gente sempre tem a questão do objeto, que é encarado sempre como uma casa velha, né, não uma casa antiga, né, a casa velha com um teor pejorativo do que seria velho, né, aquela casa que foi abandonada, aquela casa que foi herdada, aquela casa que você comprou por um preço muito barato, porque normalmente se vende o terreno e não a casa, e nem se imaginava quando se comprou, por exemplo, que ela pudesse fazer parte de um conjunto tombado,
o que ela fosse isoladamente tombada, né? Então, a gente tem sempre o objeto, que é o grande problema da matéria, né? Depois a gente tem sempre o proprietário do outro lado, que é o dono desse objeto. O proprietário, ele é geralmente um cara que tem muito dinheiro, né? Às vezes, né? Mas a grande maioria, ao menos aqui em Porto Alegre, são pessoas que têm dinheiro, que compraram aquele imóvel, tem vários imóveis semelhantes a esse, e que, na verdade, quer fazer dinheiro com aquele imóvel. Ele não quer, assim, que esse imóvel seja um empecilho para que ele possa fazer renda, né, fazer dinheiro, né. Depois tem aquele também que geralmente herda o imóvel, que não sabe o que fazer com o imóvel, quando sabe que ele é tombado, inventariado, acaba parecendo que, além da falta de dinheiro, tem mais este problema, né, a falta de dinheiro é problema primário. Depois tem um problema, né, olha, faltou dinheiro, mas eu tenho também uma casa tombada, uma casa inventariada, o que eu faço agora, né? E tem aquele tipo de proprietário que está um pouco em extinção, que é aquele que compra o imóvel já com uma visão um pouco comercial, para explorar, colocando algum café, algum lugar gourmetizado, né, que está na moda agora, né? Então, esse tipo de proprietário é o que nós vamos encontrar nesses imóveis, geralmente inventariados e tombados, né? E do outro lado, então, né, um outro ator que aparece nessa grande peça, nessa grande ópera aí, seria o arquiteto, né? O arquiteto, que no caso seriam vocês, futuros arquitetos, que estão aí assistindo essa palestra, né? No meu caso, meus colegas já formados, né? Que geralmente é visto por algumas camadas da população, por alguns políticos, como um grande vilão, né? Como um grande terrorista que vem, através da sua sensibilidade, da sua formação acadêmica, buscar a preservação desses bens históricos, patrimonializados. Vale nesse sentido falar um pouco que nem todo arquiteto, embora esteja no código ético do arquiteto, e nas atribuições profissionais do arquiteto, nem todo arquiteto gosta de preservação, né? Mas o que gosta de preservação, geralmente ele é taxado como um terrorista, alguém que vem para congelar a cidade, congelar aquele território, enfim. Depois do arquiteto, a gente tem aqueles que não são arquitetos, mas também tem os arquitetos incluídos nesse, que, segundo a Françoise Chouet, que você já deve ter ouvido falar, que é uma grande estudiosa da área do patrimônio histórico e cultural, fala da síndrome da Arca de Noé, né, que tudo que é imóvel, que é histórico, né, que é antigo, não que seja histórico, né, mas que é antigo, ele deve ser preservado como se fosse a Arca de Noé, e que teria que, né, na Arca de Noé, a gente sabe, ele teve que pegar um casal de cada animal, porque o mundo ia passar por um dilúvio, ele ia ser extinto, e com essa extinção, deveria salvar todos os animais da face da Terra. E a mesma coisa com patrimônio histórico, tem pessoas que acham que tem que salvar tudo, né, e isso também parte para esses inventários, né, das cidades, que a gente está acostumado a ver por aí. Não se pode salvar tudo, né, tem que ter um critério, né, e quem dá esse critério, geralmente, são essas equipes multidisciplinares que montam esses inventários das cidades, não só cidades, porque tem inventários de bens imóveis, né, imóveis e bens móveis, mas também inventário de bens da esfera imaterial, né. E o patrimônio cultural, quando ele entra em pauta, ele geralmente é um grande quebra-cabeça, não tem uma fórmula pronta para isso, né? Existe sim muita pesquisa, muito estudo para poder fechar esse quebra-cabeça, né? Muitos profissionais envolvidos, no qual o arquiteto ele é um dos maestros que vai reger essa orquestra quando tem patrimônio material edificado. Então, na verdade, é um quebra-cabeça, e para resolver esse quebra-cabeça, precisa pesquisar muito, precisa estudar muito, precisa se aprofundar no tema, porque é um tema com muitas facetas e que a gente tem que buscar, de fato, essas facetas da melhor forma. Tem que abrir essas facetas, enxergar o que tem atrás delas para poder a gente entender, decifrar aquele bem e, assim, começar a trabalhar. Esse estudar muito é mergulhar nesses teóricos. A gente sabe que a noção de patrimônio histórico-cultural ela vai nascer no Renascimento, quando vai se olhar depois da Idade Média, vai se olhar para aquele passado clássico, vai se resgatar ele na arte, mas só vai virar, de fato, uma disciplina no século XVIII e XIX, que surge, então,
esses teóricos que estão aí na tela de vocês aí, que é o John Ruskin, que não era arquiteto, né, que é o Emmanuel Viollet-le-Duc, que com o incêndio agora de Notre Dame se tornou de novo uma pauta, uma evidência, e também é o patrono dos restauradores, né, o Boito, Giovannone, enfim, e o Brandi, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Cesare Brandi, que também não era arquiteto, mas que é um dos teóricos, críticos de arte e doutores de arte, que vem, então, fazer a Carta de Veneza, que até hoje rege muito das restaurações no mundo afora, né. E aí, para encerrar essa introdução, a gente sempre tem aquele ditado, se lhe dão limões, você faz, né, uma limonada. Mas não necessariamente você precisa fazer uma limonada com limões, né? A gente sabe que do limão a gente pode fazer a limonada, pode fazer uma caipirinha, ou não precisa fazer algo líquido, pode fazer algo sólido, ou quase sólido, que seria uma torta de limão, entre tantas outras possibilidades que a gente tem, né? Isso, eu quero dizer, porque que não dá para fazer com limão é uma laranjada, né? Mas se faz muitas coisas com limão, né? O que não muda é a essência, que é o limão. É a mesma coisa patrimônio histórico, dá para fazer muitas coisas com patrimônio histórico. O que não muda é que ele tem que ser preservado, né? Então, é muito importante saber que não existe, né, um patrimônio histórico dogmático, né, intocável, né, ele é possível, tem muitas possibilidades de trabalhar com patrimônio histórico cultural, né, e isso tudo parte de uma busca de soluções, né, que parte muitas vezes do profissional arquiteto e deve também partir muitas vezes do profissional arquiteto, né. Nessa tela eu trago um pouco da nossa experiência do Estúdio 1, essa é uma tela meio antiga, a gente tem vários outros bens, né, que já foram, que estão no nosso portfólio, mas desses bens aí, a maioria que estão na tela já estão em restauração ou já foram restaurados, né. O que eles têm em comum é que todos eles, independente do porte que eles são bens privados, né, eles não são bens públicos, né, aí você vai dizer, mas tem uma igreja ali, que hoje é a Basílica das Dores, mas a Basílica, que é uma igreja, não é pública, ela faz parte de uma grande entidade, que é quase uma empresa, né, que é as mitras da arquidiocese, né, ou mitra da diocese, que tem as filiaizinhas, que são as paróquias, então são todos bens privados que estão aí na tela, né. E isso faz que a gente constatar com o nosso trabalho, por exemplo, assim, que passado, né, passado é aquilo que passou, né, é diferente de patrimônio, passado passou, e patrimônio não passa, né, patrimônio é aquilo que permanece, mas a pergunta que a gente faz para a nossa sociedade hoje, para os gestores da nossa cidade, é que vai permanecer até quando esse patrimônio, né. Então, nessa próxima lâmina aí, eu estou falando o que eu já disse, né, para vocês, né, que nasce no Renascimento, aí depois o Iluminismo, a Revolução Francesa, ela vai vir com muita força, porque eles vão demolir todos aqueles símbolos, aquelas referências do absolutismo do rei, né, porque estão querendo se libertar das rédeas do rei, e aí eles acabam destruindo aqueles símbolos, e aí a França se dá conta, opa, mas estamos destruindo coisas que não precisava, né, estamos perdendo, a queda da Bastilha foi organizada, estamos perdendo patrimônio com essa demolição, né, mas só então no século 18, né, então eu comentei que começa a ser uma disciplina, e aí hoje no século XX a gente tem sim uma preocupação de preservar coisas no nível mundial, né, e patrimônio cultural, né, que hoje é a nossa nova esfera, né, não é só patrimônio histórico, o nome hoje é patrimônio cultural porque envolve outras esferas imateriais, entre outras, ambientais, naturais, enfim, para ser patrimônio cultural, ela tem que ter, sim, uma aceitação, tem que ter um reconhecimento, tem que ter uma identificação com aquilo, e ter uma acessibilidade com a comunidade, tem que ter a fruição, uma palavra que eu gosto muito de usar, muito bonita, que é fruir, né, fruição, é você ter aquele acesso àquele bem, aqueles bens que são tão patrimonializados, né. É importante a gente ter essa consciência que patrimônio nada mais é do que o resultado da ação humana, né, é um reflexo da nossa sociedade, é um reflexo daquela sociedade que já existiu no passado, daquela organização social, né, e que hoje, a gente preservar aquilo, ter orgulho daquilo, nada mais faz parte da autoestima da cidade, e se faz parte da autoestima da cidade, faz parte da nossa autoestima, né, e isso é muito importante, né, e quando eu falei que o patrimônio não pode ser dogmático, né, que dá para você fazer com muitos limões, você pode fazer muitas limonadas, ou pode fazer tortas de limões, e etc., menos uma laranjada,
é porque eu queria dizer que o patrimônio não é algo místico, não é algo intocável que você não toca, não é que nem a Nossa Senhora Virgem Maria, que nem aquela imagem que está atrás aqui da tela, que é a Nossa Senhora dos Navegantes, que é quase uma padroeira de Porto Alegre, mas não é a padroeira de Porto Alegre, né, porque popularmente ficou mais conhecida que a padroeira, que é a Madre de Deus, e que ela é patrimônio imaterial da cidade, a festa de Navegantes, e a Virgem Maria, ela é cheia de dogmas, você acredita que ela é virgem, que ela concebeu um filho do Espírito Santo, e você não questiona isso, e o patrimônio não é assim, o patrimônio você pode questionar, o patrimônio você pode perguntar coisas, você pode propor coisas, desde que, claro, dentro dos critérios, né. E aí, como eu falo no início, não adianta você preservar, né, quebrar todos esses dogmas e aí não dar um uso codigno, né? Então, a preservação, a permanência de um bem dentro do inventário, ou dentro de um grupo, de um conjunto de tombamentos, ela só vai se justificar com o uso, né, o uso daquele bem, né? E dentro desses usos, a gente vai ter, dentro da disciplina do patrimônio, dentro do projeto de arquitetura e da execução desses projetos, a gente vai ter todos esses REs, né, que é muito importante estudar e entender o que é cada um deles, o restauro, a reciclagem, a reforma também, reforma que a gente sabe que não é o adequado, que muda a forma, a rearquitetura, a requalificação, a revitalização, a reutilização, o retrofit, são muitos REs, cada um com suas particularidades, e uma obra de restauração, como a gente comumente costuma chamar essas obras, esses bens patrimonializados ou inventariados, a gente chama normalmente de restauro, mas dentro de um restauro pode ter um retrofit, pode ter uma reutilização, pode ter uma revitalização, pode ter uma requalificação, pode ter até uma reforma, né, dependendo do que é que tem que se reformar. Afinal de contas, não pode descaracterizar o bem, né. Todos esses REs, o que eu quero chegar é que todos eles são auxiliares, são muletas, né, ou muletas não seria a palavra certa, mas seriam auxiliares, né, para se ressignificar algo, né, para você pegar aquela essência do passado e trazer isso para a tua contemporaneidade, né, com um uso codigno, e evitar certos erros que a gente vê por aí, como, por exemplo, este edifício em Balneário Camboriú, que constrói, então, em volta de uma igreja, a primeira igreja evangélica da cidade, né, que ela foi engolida pelo edifício, né, ou então até mesmo nas descaracterizações dos nossos centros urbanos, através do uso comercial, que é ótimo que tem que fomentar a economia, e os edifícios históricos também podem servir para isso, mas que a gente saiba tratar a divulgação dos negócios, né, sem descaracterizar os edifícios históricos, que é como a gente está vendo aí, né, que o patrimônio fica como coadjuvante em vez de protagonista em relação ao comércio. Nesse outro caso também, né, ou então até intervenções da própria engenharia, como um PPCI, que foi mal compatibilizado, que ele acaba ele acaba cumprindo a função de segurança, mas ele acaba não cumprindo a função da preservação, e não precisa deixar de cumprir a segurança, porque tem que preservar, tem que chegar numa equação que as duas coisas funcionem, ou funcionem parcialmente, com mitigações, enfim, ele requer um esforço, requer pesquisa, né, e aí eu chego nesse tema que é patrimônio cultural mais reciclagem de uso, que é uma das possibilidades da gente fomentar patrimônio histórico, fomentar a preservação e fomentar economia. É tudo aliado à sustentabilidade, né? E aí eu trago alguns exemplos que não são exemplos do Estúdio 1 Arquitetura, né? E deixar bem claro isso, mas são exemplos que são pioneiros, né, na preservação, através do fomento de economia, né. No caso, eu trago aqui o Rio Cenário, que é um estabelecimento de entretenimento que fica dentro de um corredor cultural dentro do bairro da Lapa, e que vai, então, lançar esse uso, né, desses casarões, né, com usos criativos, com economia criativa, economia de entretenimento, em que as pessoas vão se aproximar dessas zonas muitas vezes degradadas para se aproximar do patrimônio histórico através de equipamentos, né, novos, interessantes, que a população chega, e assim diretamente vai fomentando a economia. Outro exemplo muito antigo, em Porto Alegre, para quem já foi em Porto Alegre, esse viaduto, o viaduto da Elevada da Conceição, aqui nessa parte, que é onde eu estou passando o cursor aqui, é onde foi feito aquele corredor humanitário, agora nessa enchente agora de 2024, a grande enchente de 2024, esse viaduto faz essa curva duas vezes, a primeira curva para desviar da Igreja da Conceição, que não deixaram demolir na década de 1970, e o outro, o edifício da loja Tumeleiro, que esse que está à esquerda aqui, que só não foi demolido porque é um edifício do Theodor Winders, que todo mundo conhece, um arquiteto alemão,
fez várias obras no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, e eles não demoliram porque o potencial construtivo naquele lote ia tornar um edifício muito fino que não seria rentável. Então, ele é comprado por uma loja de materiais de construção que aproveita o fato de estar no edifício da década de 1920 e faz uma grande festa vintage, né, com as pessoas fantasiadas de década de 1920, com carros antigos, e faz uma grande inauguração e até hoje é conhecido como edifício do Tumeleiro. Né, então criou-se um vínculo, né, da marca da loja de material de construção com a edificação que ficou para sempre praticamente. Outro caso, em 1992, o DC Navegantes, onde hoje o Instituto Caldeira, né, coincidentemente ambos andaram, tanto o DC Navegantes como o edifício do Tumeleiro ficaram alagados agora na enchente de 24, e também no de 41, evidentemente, mas que é um caso que deu muito certo em 1992, até hoje funciona como shopping, e que foi um dos primeiros lugares que se apropriou de uma pré-existência como essa, que pega uma antiga fábrica, a fábrica da J. Renner, que é a fábrica de feltros e tecidos do Renner, que depois gera a loja Renner também, que é bastante conhecida, que vai, então, criar esse espaço. Outro exemplo de resistência, o A7, outro também ficou alagado, o A7 era um pavilhão que não era tombado do Cais de Porto de Porto Alegre, e eles iam demolir ele em 2016, 2015, 2014, com a resistência da população não se demoliu, e ele hoje, então, é pano de fundo para o Cais Embarcadero, que tem críticas da sua intervenção, ok, mas que fomentou a economia, turismo, e não demoliu o edifício, né, está usando, hoje tem um bar ali, que é o Fuga Bar, que usa essa parte interna desse pavilhão, e ao menos ele se mantém na paisagem, que é tão importante o conjunto do cais, para o skyline da cidade de Porto Alegre, né. E um exemplo não tão de como material construído, assim, né, mas de um bem móvel, digamos assim, perto do aeroporto, Boulevard Laçador, então, a Varig, geralmente a gurizada nova não conhece a Varig foi uma grande companhia, a companhia mais antiga do Brasil, fundada aqui no Rio Grande do Sul, em 1928, Aviação Aérea Rio-Grandense, começou com voos de aviões aviões que pousavam na água, né, e depois incrementou, e esse é um Douglas que foi restaurado pelos ex-funcionários da Varig, que tem uma fundação, foi colocado num shopping de alimentação que tem perto ao aeroporto, e as pessoas vão lá, começaram a ir lá para conhecer o avião, para entrar no avião, e assim eles conhecem a história da Varig, conhecem a história da aviação, conhecem a história da aviação no Rio Grande do Sul, por ter contato com isso, e assim os restaurantes todos começaram a ser conhecidos, e hoje as pessoas vão lá, né, se recuperou da enchente também esse lugar, as pessoas vão lá, ficam na volta do avião, fazem piquenique, consomem e aí fomentam a economia. Por quê? Porque o Boulevard Laçador é um lugar que fica perto do aeroporto, as pessoas vão para o aeroporto, ou nem vão para o aeroporto, vão lá passar o final de semana, passar a tarde, levar as crianças para conhecer o avião. E lá é um lugar que é perto do trem de pouso do avião, né? E os aviões desciam ali. E era já uma tradição de final de semana as pessoas pararem, estacionarem ali para ver os aviões descer. Então, juntando essa tradição, mais esse patrimônio histórico, que é a Varig, né, não é tombado, mas é um patrimônio, né, tem uma história, esse legado da Varig, então soma e fomenta esse lugar, né. Então, essa é a subida dos banheiros, por exemplo, que a pessoa vai conhecendo a história da Varig, da aviação, em fotos antigas e tudo mais, né. Outro lugar, Viaduto Otávio Rocha, que está em restauro, inclusive agora em Porto Alegre, ele é um lugar que, desde a sua inauguração, sempre foi muito complicado, essa relação das arcadas, de insegurança, iluminação, e aí, mesmo que os moradores ocupassem os lotes que ficavam nas rampas de acesso, que é essa que vocês estão vendo aí, a ocupação mesmo só foi acontecer quando os bares começaram a se instalar em cima das rampas. Embaixo as pessoas já ocupam, pessoas de vulnerabilidade social, pessoas que moram na rua, né, já estão ocupando, vocês podem ver ali, e em cima, então, as pessoas tendo fruição desse monumento urbano, viário, que é o Viaduto Otávio Rocha, que é tombado, através de um equipamento, de um bar que fica ali em cima, né. No quarto distrito também, em Porto Alegre, esse é um co-work, isso aqui é a antiga sede dos italianos, da Sociedade Gondoleiros, que ficava no quarto distrito, foi restaurado, criou-se esse espaço aí, um espaço de co-work, de incubadora, que funciona com essa temática de ressignificar o espaço, ressignificar o quarto distrito e tudo mais.
Esse é o Agridoce também, um restaurante, um café, desculpa, que é na Cidade Baixa, no bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, que é uma simples casa corriqueira, tem em qualquer lugar da cidade, mas que as pessoas vão lá porque ela é antiga, eles descascaram uma parede de estuque, se enxerga, então isso é um ingrediente a mais do negócio, é isso que eu quero dizer, né, poderia ser o Agridoce Café, que esse poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar num shopping, mas o fato de estar na Cidade Baixa, num casarão antigo, que tem uma decoração que é condizente com esse casarão, faz com que as pessoas gostem do ambiente, é uma arquitetura afetiva, as pessoas gostam de ir lá. A Madonna, quando esteve em Porto Alegre, parece que o único lugar que ela esteve, assim, para tomar um café, foi este aí, tá? Exatamente, gostou muito, por sinal. Shopping Total, quando eu era estudante, criticavam muito a intervenção aqui, mas é um grande ativador da região, e são prédios que estão sempre conservados. Dos prédios de Porto Alegre, históricos, que independente da gestão de governo, de município, que está sempre conservado, são esses aí, né, o do Shopping Total, que é a antiga fábrica de cervejaria Bopp, né, o que se mantém aí até hoje, aí, as pessoas fruindo o patrimônio, sabendo a história da cervejaria, tem visitas guiadas, o shopping fomenta isso, tem exposições fotográficas que mostram o patrimônio, que imagina, do Theodor Windsor, esse prédio ele é cheio de estátuas, essas estátuas contam a história da cerveja, das cervejas, que é um edifício que para mim é um dos mais alegóricos do Theodor Windsor, né. Mais 5 minutos, Lucas. Tá legal. E aí também a gente tem aqui a utilização de móveis históricos, que é super divulgado, assim, Caxias do Sul também mostra que as pessoas estão procurando imóveis históricos, porque são áreas mais livres, né, para botar seus negócios. Esse caso aí é de Florianópolis, que é quem conhece Florianópolis sabe que é uma cidade que tem pouca área territorial para construir, é um relevo muito acidentado, ou tem muita praia, enfim, aí não tem área para construir, então estão buscando imóveis no centro para reciclar eles e fazer novos negócios, empreendimentos. E aqui também no Pioneiro, em Caxias, também mostra isso. Então, só para mostrar que existe oportunidade, sim, você trabalhar. Cabe a nós, arquitetos, mostrar esse caminho, né, para os clientes, né, que existem financiamentos especiais, existem os TPCs, existem as leis de incentivo à cultura, falta linhas de crédito, falta legislação, falta as prefeituras ver isso também, tá? Não é uma equação tão fácil. A gente, como arquiteto, tem que propor, sim, um plano de negócio para o cliente, tem que ter um plano de engajamento com as prefeituras para dizer que preservar é importante, né, e tem que ter parcerias multidisciplinares, né, embora o arquiteto seja a pessoa para conduzir essas obras, ele também tem que contar com muitos outros profissionais, para não só na obra, mas para conseguir trazer recursos para fazer essas obras. E aí, para finalizar, eu trago, sim, daí alguns exemplos que o escritório se envolveu, que foram mais destacados. Um deles é a Instituição Chaves Barcelos, onde foi a Casa Cor 2022, um edifício que foi tombado ano passado também, que ninguém conhecia, poucos só tinham frequentado, era um antigo orfanato de meninas, e que a Casa Cor foi um grande sucesso, de mais de 35 mil visitantes, né, exatamente porque teve essa simbiose de um grande evento, né, que respeitou a arquitetura em um prédio curioso que ninguém conhecia, então muita gente foi lá para conhecer. Então, este prédio, ele passou por um ressignificado, hoje ele é uma escola, né, uma escola de educação infantil, mas durante a Casa Cor, as pessoas iam na Casa Cor para poder ver esse prédio, e às vezes só gostavam de história, e acabaram gostando de arquitetura também, viram arquitetura no Cristiano, uma Casa Cor, e quem só gostava de decoração e arquitetura, Casa Cor, acabou conhecendo a história do prédio, a história da cidade, que tinha um memorial lá. Esse edifício, os arquitetos que trabalharam também tinham diretrizes rigorosas de intervenção, né, e todos souberam intervir e entregar o edifício depois em condições. Então, alguns exemplos de ambientes aí, esse é onde era o café, né, que se apropriou do espaço. Outro é o Café da Catedral, que fica entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana, em que foi feita uma intervenção na cripta da Catedral Metropolitana de Porto Alegre para fazer, então, um salão nobre, e salão nobre gerou um café. E o que era um estacionamento que ninguém conhecia, essa escada que vocês estão vendo ao fundo, né, acabou virando, então, esse espaço de eventos aí, que as pessoas hoje podem, no final de semana, tomar um café, durante a semana tomar um café, e conhecer esse espaço tão raro que tem na cidade, né. Outro exemplo é o Cinema Astor, que fica em Porto Alegre, o Hotel Move,
que foi procurado por um grupo português, que tinha também um cinema, que é esse que vocês estão vendo, que fica na cidade do Porto, o Cine Águia, que foi restaurado para virar um hotel. E aí, quando eles souberam que eles tinham uma empresa no Rio Grande do Sul, e sabia que tinha um antigo hotel também em Porto Alegre que precisava de restauração, eles então queriam colocar um hotel, então eles compram esse edifício inventariado, que foi o antigo Cine Orfeu Astor, e aí nos contratam, a gente faz uma restauração, como tem que ser, com todos os critérios, né, e aí esse edifício então vai acabar sendo restaurado, a fachada, só tinha a fachada, já não tinha mais nada atrás, e a fachada então, além de ter sido restaurada, acaba recebendo uma intervenção de rearquitetura no térreo, bem mínima, para poder o acesso dos veículos, e atrás é construída uma torre, então, de hotel, né, que hoje, então, as pessoas, e ele se vale de ter sido um cinema, você entra, você tem a história do cinema, conhece a história do cinema, a imprensa divulga essa história do hotel que era um antigo cinema, e assim por diante, né, e hoje está ele aí restaurado, iluminado, na zona norte de Porto Alegre, né, um dos poucos prédios históricos que tem na zona norte de Porto Alegre. A Casa dos Azulejos, na Andradas, Porto Alegre, só tem 5 casas de azulejos, tinha milhares não, mas tinha mais de 200 casas de azulejos, foram sendo demolidas, ficaram só 5. Essa casa, então, ela estava completamente deteriorada, ela pegou fogo, o Ministério Público veio com uma ação, não teve acordo, aí judicializou, e aí obrigou o proprietário a fazer o restauro, e foi feito um restauro bem minucioso, tentando preservar todas as peças originais, como vocês podem ver, foram numeradas, que tinha que remover para matar a árvore que estava nascendo nela, que era uma figueira, ali tá as raízes, né, e aí com essa remoção toda, com o restauro todo, foi criado o Boteco Histórico, que tem uma foto do antes e do depois, né, em cima e embaixo, foi criado o Boteco Histórico, que até o logo ele se vale dessa arquitetura, e é um boteco que bota o primeiro parklet, o equipamento da Rua dos Andradas, a Rua da Praia, que bota o primeiro parklet urbano da cidade, no centro histórico, e que está lá até hoje, e ele se vale por ser histórico, né, as pessoas vão para conhecer o Boteco Histórico, que é uma das 5 casas azulejos existentes em Porto Alegre, né, o logo dele aí, então, se valendo da tipografia do azulejo, né, e para finalizar, já então a Casa Cercato, que é uma casa privada, de uma família, que é de 1880, e eles então entram na Lei de Incentivo à Cultura para fazer o restauro, e hoje lá tem uma vinícola familiar, faz eventos, né, foi feito um restauro também bastante minucioso, né, foi preciso desmontar paredes de pedra, paredes centenárias de pedra, e aí fazer algumas renúncias, é claro, de tirar as divisórias internas de madeira para fazer um grande salão que as pessoas pudessem conhecer a história da família Cercato, da família da imigração, e também degustar o espumante que eles fazem lá, já que Garibaldi é a capital nacional do espumante. Então aí está a foto da equipe na inauguração, da Festa da Cumeira, a gente resgatou a Festa da Cumeira, que é tradicional quando se coloca o telhado, né, enfim. E para finalizar, então, com esses exemplos, eu quero dizer que não existe memória da cidade sem preservação, né, a memória da cidade já ela some se a gente não preserva, e a gente sabe que tem uma diferença entre lugar e espaço, né, e o lugar que some vai tornar um vazio, então a gente tem que cuidar com isso, né, a gente não quer uma cidade vazia, a gente quer uma cidade com uma história, uma trajetória para contar, por mais que a gente faça novas edificações que conte a nossa história atual, a gente precisa dessa história do passado, a gente sempre gosta de saber as histórias do passado, então esses edifícios preservados, eles contam essa história, é importante a gente preservar, saber conviver com eles, e aí eu trago esse cara, que é o Max Dovrak, que é um historiador tcheco, ele é de 1874 e morre em 1921, e ele escreve em 16 esses problemas da sociedade, que são exatamente os mesmos problemas, vocês vão rir quando vocês lerem, né, que os perigos, né, o que ameaça o patrimônio histórico-cultural hoje em dia, tem a origem na ignorância das pessoas que não procuram saber e não querem saber, né, na negligência daquelas pessoas que sabem que o patrimônio é importante, mas preferem ignorar, na cobiça, né, na financeira, especulação imobiliária, na fraude dentro da política, dos nossos administradores, né, nas ideias equivocadas e a respeito de progresso, as farmácias que brotam em cada esquina, né, isso não é progresso, né, nas demandas do presente, que nem sempre a gente consegue preservar, no caso a enchente agora veio, muita coisa se perdeu, né, na busca descabida do embelezamento e renovação das cidades, né, sem saber o que é arquitetura de verdade, de fato, né, e na falta de educação estética, né, e no fim a gente sabe que tudo na vida é possível, o patrimônio também que a gente tem que ter sempre bom senso e equilíbrio, a gente saber que o bem patrimonializado se pode fazer muitas coisas, mas que a gente tem que ter critérios e tem que ter profissionais bem
que tenham estudado o suficiente, que saibam bem da matéria para saber intervir de forma correta. Eu agradeço a atenção de vocês, né, para mim foi um privilégio estar aqui essa noite com vocês, e deixo aí as redes sociais aí do Estúdio 1 Arquitetura, para quem quiser conhecer, e o meu perfil também, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tá bom? Obrigado. Que grande honra para nós. Estamos aqui te aplaudindo, Lucas. Muito obrigado. Em nome dos nossos cursos de arquitetura em urbanismo e engenharia civil, nós estamos muito agradecidos pelas tuas explanações nessa noite. Eu vou te confessar que quando nós soubemos da tua presença, nós, os alunos, já ficamos entusiasmados, acompanhamos os teus trabalhos, não vou nem esconder que, como entusiasta do patrimônio, fiquei imensamente feliz que tu estarias conosco na nossa semana acadêmica. Uma honra, um prazer enorme poder ver esses projetos e acompanhar toda essa trajetória que tu fizeste, desde os teóricos da restauração até os projetos vários que vocês tocam, e que com certeza nós já conhecemos, já tínhamos visto vários, mas não dessa maneira tão organizada. E claro, de brinde a tua explicação, teu saber, para nós uma honra contar contigo na nossa semana acadêmica. Brilhantaste com certeza esse dia. Infelizmente, nós estamos muito limitado, então nós não vamos abrir para perguntas, que nós teríamos várias. Eu teria também. Eu teria também. Certo. Mas fica a nossa gratidão pela tua participação, pela tua disponibilidade em conversar com a gente. Se tu puderes, a gente sabe que o tempo é sempre corrido, segue nos acompanhando pelo Meet, que a gente vai continuar nossa semana acadêmica daqui. Uma honra, um prazer muito grande. Obrigado. Obrigado, uma satisfação. Bom trabalho para vocês aí. Uma boa noite. Obrigado.